Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Ricardo Silva e você está no canal Pregações Bíblicas. Queridos, no vídeo de hoje nós iremos dar fim à nossa série sobre as 70 semanas de Daniel e nós vamos então falar sobre a última semana profética de Daniel. Convido você para, junto comigo, abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel, capítulo 9, verso 27. A palavra de Deus nos diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Queridos, nos vídeos anteriores nós já vimos o objetivo das 70 semanas, no qual Daniel revela no versículo 24 deste capítulo 9. Nós já vimos a primeira subunidade ou bloco, composto aí no verso 25, que é equivalente às 7 semanas iniciais, equivalentes a 49 anos, que abrangeu o início das 70 semanas e todo o período da reconstrução dos muros. E nós já vimos no último vídeo que nós gravamos antes desse, o segundo bloco, a segunda subunidade, no verso 26, que é o bloco das 62 semanas, equivalentes a 434 anos, que vai desde o fim da reconstrução até a vinda do Messias, do ungido e do Cristo. Hoje nós iremos ver a última semana profética de Daniel, que Daniel fala aqui no versículo de número 27. E essa última semana, por se tratar semanas de anos, representa um período de 49 anos. 7 anos. Abrange um período de 7 anos. Dentro da teologia reformada, essa última semana, juntamente com todas as 70, as outras 69, já se cumpriram na vinda de Cristo aqui à Terra. Porém, eu quero acreditar e seguir uma visão na qual essa última semana ainda tem um resquício de cumprimento a ser ainda exercido no final dos tempos. Possa ser que algo dela já tenha se cumprido lá no passado, mas no decorrer da história, a história vai alargando a visão e nós vamos percebendo que ainda existe algo para se cumprir
dentro dessas 70 semanas, que é justamente a última semana, que é esse período aqui de 7 anos. Então o texto sagrado inicia dizendo: ele fará firme aliança com muitos. Esse ele aqui fica claro dentro do contexto que é a continuidade do que Daniel escreveu no final do verso 26. E esse ele aqui é o príncipe que há de vir. Verso 26, parte B. Esse príncipe que há de vir tem uma tripla interpretação durante o longo período da história. Porque esse príncipe aqui é uma referência a Antíoco IV Epifânio, que abominou o templo e o povo judeu no ano 168 a.C., é uma referência a Tito Vespasiano, que destruiu o templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e também é uma referência ao anticristo escatológico que terá o seu reinado durante o período da grande tribulação. O texto diz que ele fará aliança com muitos. Esse muitos aqui é uma referência principalmente ao povo judeu, é o pacto do anticristo com o povo judeu, e também é uma referência a outros aliados que o anticristo terá no período em que ele estiver reinando na terra. E o texto, portanto, faz uma divisão. O texto fala de metade da semana. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Essa semana é equivalente a 7 anos. E o texto diz: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então observe que essa última semana é dividida em duas partes. E essa última semana é equivalente ao período que nós chamamos da grande tribulação, que é dividido em 3 anos e meio iniciais, conhecido como período tribulacional, e os outros 3 anos e meio finais, que nós chamamos de grande tribulação propriamente dito. Nos 3 anos e meio iniciais, o texto diz que o príncipe que há de vir faria cessar o sacrifício. Faria cessar o sacrifício. Agora existe algo interessante aqui, é que como esse texto é de tripla interpretação, nós vemos que Antíoco IV Epifânio fez cessar o sacrifício ao povo judeu no ano 168 a.C., profanando o templo, sacrificando uma porca. E o livro de 1 Macabeus, capítulo 1, revela que ele cometeu grandes abominações, como queimar os livros sagrados em praça pública e etc. Nós vemos aqui esse sacrifício sendo cessado no ano 70 depois de Cristo por Tito Vespasiano, quando ele destruiu o templo de Jerusalém. Sem templo não há altar, e sem altar
não existe sacrifício para o povo judeu, e esse sacrifício, no final dos tempos, que esse que estamos vivendo, voltará quando possivelmente o templo for reconstruído e o anticristo escatológico dará o ultimato acerca do sacrifício, fazendo-o cessar definitivamente. E aqui vale um lembrete. Para nós cristãos, este sacrifício aqui já foi cumprido por Cristo. Cristo já aboliu todo o sacrifício com a sua morte no Calvário, porque João 1:29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro foi crucificado e imolado na cruz, e em João capítulo 19, versículo 30, a Bíblia diz: está consumado. Então, para nós, não há mais menção de sacrifício. Então, observe que os 3 anos e meio iniciais será o ano do pacto do anticristo com o povo judeu, onde eles aceitarão a Cristo, aceitarão o anticristo, fará aliança com o anticristo, e nessa metade ele faz cessar o sacrifício, para daí começar a segunda metade, que são de 3 anos e meio. Na segunda metade, o texto de Daniel diz, verso 27, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A segunda metade desse período é o período, portanto, da abominação desoladora. A abominação desoladora já foi feito por Antíoco IV Epifânio. Se você ler 1 Macabeus 1:54, você verá isso. Já foi feito por Tito Vespasiano no ano 70 e será feito finalmente pelo anticristo escatológico quando ele estiver reinando. A abominação desoladora, historicamente falando, foi o sacrifício que Antíoco IV Epifânio fez ao sacrificar uma porca no templo. E futuramente será feito pelo anticristo quando ele cometer todas as abominações na grande cidade de Jerusalém. Ao profanar a cidade, ao profanar o povo judeu, ele então trará a abominação desoladora, a abominação da desolação. Além desse texto aqui, existem outros textos semelhantes no qual Daniel faz menção da abominação desoladora. Textos semelhantes. Daniel capítulo 8, versículo 13. Daniel faz menção de uma transgressão assoladora. Daniel capítulo 11, versículo 31. E Daniel capítulo 12, versículo 11. Daniel fala da abominação desoladora. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele fala de uma abominável da desolação. Ao terminar todo esse período da abominação desoladora, que será o ultimato no período final dos 3 anos e meio da grande tribulação, o texto diz que tem uma destruição determinada sobre o assolador, sobre o anticristo. Versículo 27, parte final diz:
sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, ou seja, sobre o anticristo. E essa destruição será feita justamente por Cristo Jesus. Ele destruirá o anticristo, ele esmagará o anticristo, ele vencerá o anticristo. Primeira, na verdade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, para assim concluirmos, a Bíblia fala desta destruição que Cristo fará ao anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado. Somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, no final das 70 semanas, da última semana, Cristo vem com a sua vinda gloriosa, destrói o anticristo pela manifestação da sua vinda, pelo sopro de sua boca, de suas narinas, e destrói o assolador, decretando, portanto, o seu fim, o fim do seu reinado, já que, como pessoa, o livro do Apocalipse diz que ele será lançado no lago de fogo, juntamente com o dragão e a segunda besta. Amém? Portanto, meus amados, esta foi uma singela série que nós produzimos sobre as 70 semanas, na qual acredito que foi de grande proveito para cada um de nós. E fazendo aqui uma síntese do assunto, lembre-se, em primeiro lugar, as 70 semanas têm a sua introdução, os seus 6 objetivos, verso 24. Segundo lugar, sua primeira subunidade, seu primeiro bloco, 7 semanas iniciais, equivalentes a 49 anos. Terceiro lugar, ela tem a sua segunda subunidade, ou segundo bloco, que são 62 semanas, equivalentes a 434 anos. E em quarto lugar, a última semana, que é a terceira subunidade, terceiro bloco, equivalente a 7 anos, que é o período da grande tribulação. Que o Senhor Deus te ajude e te ilumine e faça resplandecer o conhecimento de sua palavra em seu coração. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.